terceiro ano. Tudo certinho com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados? Lave sempre suas mãos. Escolha aí um lugar bem confortável para você colocar seus materiais, assistir às aulas, fazer as atividades e aprender muito. E os materiais que nós vamos utilizar hoje: o caderno ou a folha para registrar a aula, mas também vamos precisar de uma folha para fazer uma atividade, certo? Lápis, borracha, massa de modelar, tinta guache e uma esponja. Esponja, professora? Uma esponja daquelas que a gente usa para lavar a louça. E não precisa ser uma esponja inteira. Pode ser um pedaço como eu tenho aqui, certo? Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem perto de você. Fazer a revisão da aula passada, que teve como tema Leis Municipais Ambientais. E a Vivi veio recordar que as leis municipais são normas que regulam a vida na cidade. Vimos que as leis são documentos, normas, regras para a gente possa conviver melhor. E ainda podemos relembrar que o poder legislativo na cidade, ou seja, os seus representantes, os vereadores que elaboram as leis, certo? Vimos que o meio ambiente não compreende somente a natureza com as plantas e os animais, mas trata-se também do lugar onde vivemos, onde há seres vivos e também interação entre eles. Vimos que, segundo a Carta Magna Brasileira, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
Lembra o que é a Carta Magna? É a nossa Constituição, que fala que o meio ambiente é um bem de uso comum, que ele deve estar adequado para a vida. E o poder público e a comunidade têm o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E a Vivi veio lembrar que conhecemos algumas leis municipais de Curitiba que tratam do meio ambiente. E vimos também o que fazer com quem não cumpre as leis. Segundo a Constituição, as pessoas que não cumprem as leis sofrem sanções penais e administrativas, independentemente de reparar os danos causados. Ou seja, quem não cumpre a lei vai ter que pagar por isso. Pode ser em forma de multa, restituição de valores para a melhoria do meio ambiente e até prisão. E a Vivi tem um recadinho. Vamos descobrir qual vai ser o tema de hoje? Nós vamos brincar de nuvem de palavras. Vai ter um desenho que tem tudo a ver com a aula. E dentro desse desenho vai ter uma palavra que também tem tudo a ver com a aula. Vamos lá? Olhem bem esse desenho. Como eu falei, ele dá a dica do nosso tema. E dentro dele também tem uma dica. Tá fácil, né? Hoje nós vamos falar de família. Então, a Vivi veio nos falar que nós estamos na aula 32. E o tema é direitos e responsabilidades na família, certo? Então pegue o seu caderno ou a folha e coloque lá a data que você está assistindo essa aula. Aula 32, História, Direitos e Responsabilidades na Família. Eu vou aguardar você fazer.
lá? Olha o que a Vivi veio nos ensinar. A família é o primeiro grupo de convívio ao qual pertencemos. Com os nossos familiares, temos os nossos primeiros ensinamentos sobre a vida. Hoje, existem diversos tipos de famílias, mas o importante é que haja muito amor em todas elas. Nós já vimos isso em outras aulas, que a família é o primeiro grupo que fazemos parte e que nesse primeiro grupo temos os nossos primeiros ensinamentos. Adquirimos também alguns costumes. E atualmente temos diferentes constituições de família. Família que tem pai, mãe e filhos. Família onde as mulheres que chefiam a casa. Família onde os homens que comandam a casa. Tem família que os responsáveis são idosos, como os netos que moram com os avós. Tem diferentes tipos de família, mas tem uma coisa: o respeito, o amor, a colaboração, a ajuda mútua tem que estar sempre presente. E olha a ideia da Vivi. Vamos fazer uma atividade de pintura e modelagem? Nessa você poderá contar um pouquinho sobre sua família. Olha que legal, vamos fazer então uma atividade, tanto de pintura como modelagem. E os materiais que nós vamos precisar: papel sulfite branco, tinta guache, esponja. Lembra o que a professora falou, não precisa ser a esponja inteira, só um pedaço, e massa de modelar. Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem pertinho de você, enquanto eu me organizo aqui para a gente começar, certo? Então agora nós vamos utilizar a folha que eu pedi no começo da aula. Primeiro nós vamos fazer o fundo, a parte pintada. A gente poderia usar um pincel, tudo, mas eu estou querendo ensinar para vocês uma outra técnica, a pintura com esponja. Você pode fazer em qualquer um dos lados, mas tem um segredo. Aqui a gente não vai passar a esponja, isso a gente poderia fazer com o pincel. Nós vamos dar batidinha, certo? Vamos lá? Eu já pus a minha tinta aqui num pratinho, as tintas que eu vou utilizar. Resolvi fazer azul e verde, como se fosse o céu e uma graminha, certo? Você pode utilizar outras cores. Vou fazer a parte azul. E como eu falei, ó, vamos misturar as cores, certo? E não é para passar, mas dar batidinhas. Vou fazer de novo. Terminei a parte azul, certo? Olha como ficou. Ela fica com uma textura diferente do que fosse o pincel. Agora eu vou fazer a parte verde. Vou usar um pouquinho do branco também. Com a mesma esponja, ó. Batidinhas. Certo? Olha lá. Essa é a primeira parte da nossa atividade. Depois que você fizer essa parte, vai ter que esperar secar um pouquinho. Vou puxar o meu aqui pra frente. Já tenho um seco aqui. E o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar a massinha de modelar para fazer as pessoas da família, certo? Eu já fiz aqui a minha família.
E para grudar, professora, tem algumas massinhas que são bem maleáveis. É só apertar que já gruda. Se não grudar, põe um pouquinho de cola e daí aperta, certo? Eu fiz aqui então meu filho, eu, meu irmão e a minha mãe, certo? Agora eu vou dar um tempo para que você possa fazer essa atividade também.
E daí, já fez a sua família? As pessoas que fazem parte da sua família? Às vezes a família é bem grande, a minha é bem grande, mas eu coloquei ali as pessoas que moram comigo, certo? E olhe lá o que a Vivi veio nos dizer. Na família também temos direitos e responsabilidades. Vamos recordar o que é direito e responsabilidade? Vamos recordar? Olha lá. Direito: o que segue a lei e os bons costumes, justo, correto, honesto, de acordo com os costumes, as normas morais e ética, etc. Recordamos aqui o que é direito. Direitos são ações que devemos exigir do governo e das outras pessoas para que tudo isso daqui seja cumprido, que a gente seja justo e correto. Se a gente tem essas ações, nós vamos fazer as coisas certas também. E daí vem a responsabilidade. Vamos recordar? Responsabilidade: obrigação de responder pelas ações próprias ou dos outros.
caráter ou estado do que é responsável. Então, responsabilidade é um comportamento, é uma ação que nós temos que fazer. E a Vivi veio explicar mais um pouquinho desses conceitos. Vamos começar com direitos. Os direitos são os benefícios que uma pessoa possui. Eles existem para que tenhamos uma vida digna e decente. Nós temos o direito à vida, direito à educação, direito de ser respeitado, entre outros. Então vamos guardar isso também. Direitos são benefícios que nós recebemos para ter uma vida melhor. E agora vamos ver as responsabilidades. Já as responsabilidades são as obrigações que devemos cumprir para vivermos em sociedade. São responsabilidades: respeitar pai e mãe, tratar todos com boa educação, cuidar dos lugares em que vivemos, entre outros. Então, as responsabilidades são obrigações que devemos cumprir para vivermos em sociedade. São comportamentos que temos que ter para uma boa convivência, certo? E a Vivi veio propor uma outra atividade. Vamos fazer uma atividade? Observe a imagem e a situação, classificando se é um direito ou uma responsabilidade. Então vai aparecer uma imagem e uma palavra, uma frase que a representa. E você deve apontar aquilo que é um direito ou uma responsabilidade. Saúde e bem-estar. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. A Organização Mundial da Saúde definiu como saúde o estado do completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças ou enfermidades. Será que saúde e bem-estar é um direito que está escrito ali de azul ou é uma responsabilidade? O que você acha? Se você falou que é um direito, acertou. Ter atendimento médico, psicológico, odontológico, mental, entre outros, é um direito de todas as crianças, ou melhor, de todas as pessoas. Esse outro aqui, estudar. Estudar é o ato de obter conhecimento. Será que é um direito ou uma responsabilidade? O que você acha? Se você falou que é uma responsabilidade, acertou. Estudar é uma responsabilidade de toda criança, ou melhor, de toda pessoa de que quer obter conhecimento. Outro, amor. Amor não quer dizer ficar namorando. Criança nem deve namorar, mas sim gostar muito, querer o melhor para a pessoa. Assim, amor é um direito ou uma responsabilidade? O que você acha? É um direito. Receber amor, carinho e cuidado é um direito de toda criança. Outra, respeitar os pais. Eu penso não só os pais, mas qualquer familiar. Isso é bem importante, certo? E será que isso é um direito ou uma responsabilidade? É uma responsabilidade. Eu acho que o respeito é uma palavra bem importante em todos os momentos. E é uma responsabilidade respeitar os outros, porque quando a gente respeita, a gente também é respeitado. Outro, boa higiene. Será que é um direito ou uma responsabilidade? O que você acha? É uma responsabilidade. A higiene pessoal diz respeito a manter seu corpo limpo e saudável. Até você, que é criança, tem que ter cuidado com o seu corpo. Como, por exemplo, lavar as mãos, tomar banho, não jogar o lixo no chão. Isso é bem importante.
praticar esporte, escovar os dentes, ter boas noites de sono. Pensa lá, tudo isso vai te fazer bem, certo? E a Vivi vem nos dar um recado bem importante. As crianças têm direito a uma vida digna dentro do grupo familiar. Os pais são o primeiro elo na hora de garantir o direito da criança a uma família, protegendo-a, assegurando uma correta educação, desenvolvimento e velando pela sua saúde, segurança e moral. Mas uma família não significa somente que existam laços de sangue, mas sim em ter um nome ou um lar, requisitos fundamentais para ser uma criança e não cair na discriminação social. Então a família, seja ela de sangue, parentes, familiares ou até a família de coração, que são os amigos, as pessoas que acabam cuidando das crianças. Por exemplo, as crianças que estão no abrigo. Essas primeiras pessoas garantem o direito da criança e também orientam as crianças a seguir suas responsabilidades. E dentro da família, todos têm direitos e responsabilidades. Olha o recadinho da Vivi. Na família, é importante que cada pessoa contribua para que a convivência seja agradável e que todos colaborem uns com os outros. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. Atualmente é importante que as tarefas domésticas sejam divididas entre todos os membros da família. O trabalho doméstico é só responsabilidade das mulheres? Quem pensa assim tem um pensamento antigo e inadequado. Se todos moram na mesma casa, todos devem ajudar a cuidar, limpar e organizar a casa. Se todos comem o alimento, por que não ajudar a fazer os alimentos e a organizar tudo depois, limpando, lavando louça, né? E a criança pode ajudar o pai, a mãe, o responsável em casa. Pode participar dos afazeres domésticos. Por quê? Porque deve aprender a importância do trabalho na vida, desde que isso não tire o tempo dela de ser criança e de estudar, que é muito importante. E olha lá a Vivi, ela veio nos falar que nós vamos fazer um jogo de pontuação. Para fazer esse jogo, você deve escrever no seu caderno: jogo de pontuação, tema família, e numerar do 1 ao 10. Eu vou aguardar você fazer, certo?
lá? Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou falar alguma coisa ali, não vou contar agora, só depois. E você vai marcar sim ou não no seu caderno, pensando nas atividades e no seu comportamento na sua casa junto com a sua família, certo? Vamos lá? Número 1. Eu colaboro em casa ajudando a arrumar o quarto. E você aí? Arruma a sua cama, organiza seu quarto? Você vai escrever lá no número 1. Se for sim, está aqui em azul. Se for não, está escrito em verde. Marca lá rapidinho. Marcou? Vamos para a próxima? 2. Eu colaboro com a minha família ajudando a limpar a casa? E daí, me conte, você ajuda a limpar sua casa? Pensou aí? Então escreve lá no número 2. Sim ou não? Já escreveu? Eu estou esperando você terminar. Vamos para a próxima? 3. Eu colaboro com a minha família ajudando a lavar a louça. E daí? Você ajuda a lavar, a secar, a guardar a louça? Escreve então lá no número 3. Sim ou não? Já escreveu aí? Vamos para número 4. Eu colaboro com a minha família fazendo as minhas atividades escolares. Professora, isso é colaborar com a família? Claro que é! Porque se você não faz, vão chamar sua mãe, seu pai, seu responsável na escola. Agora, se você faz sozinho, sem a mãe mandar aí, não. Fez, terminou, você está colaborando. Ah, professora, e se eu não souber alguma coisa? Você pode pedir ajuda para os seus familiares. Se seus familiares também não souberem, eles podem até conversar com a sua professora para dar uma mão aí na escola, certo? E escreve lá no número 4, se você faz suas atividades, sim, se não faz, não. E daí, já escreveu? Vamos agora para o número 5. 5. Eu colaboro com a minha família ajudando na limpeza do meio ambiente. Meio ambiente, professora? Vamos lembrar a nossa aula. Meio ambiente não é só as plantas, os animais. É o lugar onde eu vivo. Se sua casa tem quintal, na varanda do prédio ou no jardim do condomínio, aí onde você mora, você ajuda na limpeza? Ou até faz pequenas atitudes que colaboram com a limpeza. Quer um exemplo? Não joga lixo no chão. Se você não joga, você está colaborando. Então escreve lá no número 5. Sim ou não? Escreveu? Podemos continuar? Vamos agora para número 6. Eu colaboro com a minha família, respeitando meus pais, responsáveis e avós. E como que você trata seus pais ou responsáveis, seus avós, as pessoas da sua família? Você trata eles com respeito? Pensa aí e escreve lá no número 6. Se você trata com respeito, sim. Se não trata, não. Já fez aí? Agora vamos para a pergunta número 7. Eu colaboro com a minha família juntando os meus brinquedos. Dá uma olhada aí em casa. Como estão os seus brinquedos? Você organiza tudo ou deixa tudo espalhado na casa? Escreve lá no número 7. Se sim, se você junta e deixa organizado, guarda tudo, ou não, se você não faz isso. Isso não acontece. Escreveu? Vamos para a próxima. 8. Eu colaboro com a minha família ajudando a preparar os alimentos. E você
ajuda a preparar os alimentos, a fazer a comida. Não precisa ser cozinhar, porque eu acho criança perigoso e mexer na cozinha ainda mais perto do fogão. Mas a lavar, a organizar, a alcançar alguma coisa quando a mãe precisa ou quando o pai precisa. Você faz isso? Então escreve lá no número 8 que sim. E se você não faz, escreve que não. E daí, já fez? Podemos continuar? Vamos para o número 9. Eu colaboro com a minha família cuidando das plantas. Você ajuda a cuidar das plantas, molhando quando necessário, cuidando para não derrubar enquanto está brincando, porque eu vejo muito isso de baterem no vaso e derrubar. Coitadinha da plantinha. Outra coisa, tirando as folhas secas, amareladas, também são folhas que não servem mais para aquela planta. Se eu tirar, as outras vão nascer mais viçosas, certo? Então escreve lá no número 9, se sim ou não. Estamos chegando na última. 10. Eu colaboro com a minha família brincando e não brigando. Essa aí eu acho bem importante. E você, em casa, você brinca ou você briga? Escreve lá no número 10. Se você brinca, sim. Se você não brinca, mas briga, não. Já fez tudo? Terminou? E agora você vai contar aí quantos sim você escreveu. Conta lá. Já contou? Vou aguardar um pouquinho mais. Terminou? Guarda esse número aí na cuca. E agora vamos ver o resultado? Quantas vezes você marcou sim? Se você marcou de 1 a 3, ou seja, 1, 2, 3, a Vivi ficou tristinha. Você precisa melhorar. Se você marcou 4 a 5, ainda não tá legal. A Vivi até ficou pensativa, pensando que você pode melhorar um pouquinho mais. Se você marcou de 6 a 8, ou seja, 6, 7, 8, a Vivi já ficou feliz. Agora, se você marcou 9 a 10, você deixou a Vivi muito feliz. Ela adorou sua colaboração na família. Você está de parabéns. E a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!